Olá, povo do canal Adoração. Eu sou o pastor Eduardo José de Amorim e tenho uma palavra de Deus ao seu coração. A princípio, baseado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, alguns textos da palavra do Senhor, e é o Sermão do Monte, ou melhor, é o sermão profético do Senhor Jesus, que começa nesse capítulo 24 de Mateus. O versículo 12, a princípio, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, até a vinda do Filho do Homem, assim será a vinda do Filho do Homem. Repetindo o texto: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, em que dia virá o Senhor, o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amados, essa é a palavra do Senhor nosso Deus, com urgência, para que eu e você possamos nos preparar, ou melhor, deixar que o Senhor nos prepare para a iminente vinda do Senhor Jesus. Eu pergunto a você nesta hora: você está preparado para se encontrar com Jesus? Você tem recebido a palavra do Senhor nosso Deus, tem dado a ela crédito, tem se posicionado na chamada que Deus tem feito em sua vida? Jesus, em seu sermão profético, fala acerca do final dos tempos. Fala acerca do sinal do final dos tempos. Essa é a chamada do Senhor. E também fala acerca
em que o dia e a hora, amados, matematicamente, não temos conhecimento. Não sabemos o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltará a este mundo. E Jesus fala em sua palavra inicialmente aqui, que o aumento do pecado, da maldade, o aumento em que os cristãos estão perdendo aquele primeiro amor, o esfriamento do amor entre os cristãos, entre o povo do Senhor nosso Deus. Você faz parte da Igreja de Deus? Muitos têm tido um esfriamento no relacionamento com o Senhor e no relacionamento com as pessoas que participam do reino de Deus. Uma palavra profética que tem acontecido há mais de 20 séculos. E nos dias de hoje, os cristãos estão focados em outras prioridades, não têm desenvolvido, não têm vivenciado o amor do Senhor nosso Deus. Mais para frente, pensando no apóstolo Paulo, pregador do Senhor Jesus, ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, que é o Senhor nosso Deus quem coloca o amor de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 5, consultem sua Bíblia. Esse amor que Deus tem colocado em nossos corações tem esfriado. É preciso que, possivelmente, você e eu façamos alguns procedimentos médicos, ou quem sabe até cirúrgicos. É possível que o cateterismo no coração, a angioplastia no coração, são procedimentos médicos que vão viabilizar o fluxo saudável das correntes sanguíneas, do fluxo de sangue no coração. É possível que o Espírito Santo precise fazer isso no meu e no seu coração, para que nós voltemos ao primeiro amor. Jesus tem como base na sua palavra exatamente esse esfriamento. Está havendo um bloqueio do amor do povo do Senhor nosso Deus nesse tempo. Isso desde os 20 séculos passados. Entretanto, Jesus profeticamente fala que este evangelho do reino, a sua palavra, as boas novas de salvação serão pregadas. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí sim virá o fim. Jesus, então, ele sinaliza sobre o final deste século, o final deste mundo. E esse mundo ainda não chegou ao fim, por causa da grande e maravilhosa misericórdia do Senhor nosso Deus, a sua graça, a dispensação do Senhor é que fez com que até este momento esse mundo não teve ainda um final. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você que conhece o Senhor Jesus, tem proclamado essa palavra do reino? Ainda dá tempo de você se posicionar no altar do Senhor, deixar que o Senhor trabalhe com você, e trabalhando o Senhor com você, você seja um porta-voz desta palavra. O Senhor nosso Deus ainda tem pessoas para ouvir esta palavra, da sua família, do seu relacionamento, dos bilhões de pessoas no mundo todo que nós temos. 8 bilhões, mais de 8 bilhões, ainda há nações, ainda há pessoas fechadas em seus corações, há populações fechadas para a palavra do reino, mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que Deus possa levantar eu e você para proclamar com urgência e com excelência a preciosa, urgente e poderosa palavra do Senhor nosso Deus para transformar o mundo. Quero que você saiba de uma coisa importante. Esse mundo aqui, ele será transformado
ele terá uma mudança de vida, não com a mudança de reis, imperadores, presidentes. Você pode ter eleições, mudanças nos governos, novos gestores políticos, novos homens eminentes na presidência das nações. Isso não vai trazer esperança, melhoria, sobretudo sobre a bondade do Senhor nosso Deus e o bem-estar das populações. O que vai mudar o mundo, o que vai melhorar as nações, as populações, são vidas entregues nas mãos do Senhor. São pessoas recebendo a palavra de Deus, são pessoas recebendo e aprendendo sobre a justiça que vem da parte do Senhor. Os homens trabalham a justiça, os homens trabalham éticas de relacionamentos nas empresas, nas corporações, mas a verdadeira justiça, a verdadeira ética vem do Senhor, vem da palavra preciosa do Senhor nosso Deus, vem desse Evangelho do Reino, que além de nos dar, de nos ensinar sobre uma vida de paz, de amor, de justiça, de honestidade, nos abençoa e nos prepara para permitir que o reino de Deus aconteça em nossa vida e nos prepare para a vida eterna, para a glória do Senhor nosso Deus. Essa palavra que você tem recebido de Deus, essa mensagem que você tem proclamado às pessoas, mas é este Evangelho do Reino, da qual fala o Senhor Jesus, que será proclamado, será pregado no mundo todo, e então virá o fim. O Senhor Deus é quem vai preparar este mundo para a sua volta. É o Senhor Jesus quem irá preparar este mundo para, enquanto Ele não voltar, viver em paz, em amor e em justiça. Isso me ensina, isso me desafia, e certamente a você também, a que nós sejamos proclamadores, mensageiros desse Evangelho do Reino. Ele é urgente, é para você e para mim. Jesus fala em todo esse texto aqui, em Mateus 24, 25, 26, em toda a sua palavra, amados, acerca de como será o fim e dos tempos. Jesus dá um sinal aqui, fala sobre o sinal, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. No tempo das chuvas, das tempestades, o Senhor manda sinal nos céus. Assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor nosso Deus é o Deus que dá sinais. Você já viu, por exemplo, o arco-íris quando acontece uma chuva ou quando o tempo está nublado? É maravilhoso você ver assim aquele arco maravilhoso de várias cores, o arco-íris. É o sinal de Deus. Perceba os sinais. As nuvens também são sinais. Os céus dão sinais. A natureza dá sinal da presença de Deus. Deus é criador e sustentador do universo. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra. Deus é um Deus que se revela. Os seus sinais se revelam e se mostra no Ocidente o relâmpago. Jesus irá voltar. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você tem preparado pessoas pela palavra do Senhor a estar em condições de receberem Jesus como Salvador e Senhor? Que você perceba os sinais, que você seja um instrumento do Senhor Deus para esse tempo. Enquanto você tem saúde, tem oportunidade, tem conhecimento, você conhece a palavra do Senhor nosso Deus. E você que já ouviu a palavra de diversas maneiras, seja numa missa, num culto, numa reunião religiosa, numa reunião filosófica, assistindo um filme, um programa de televisão,
o Senhor está falando, são sinais. Aquela palavra que alguém fala de repente, que nada tem a ver com o filme, nada a ver com a situação, o nome de Deus é pronunciado, a palavra de Deus é citada, é um sinal do Senhor nosso Deus, para você e para mim também. Você tem recebido a palavra de Deus? Como que você ouve a palavra que chega ao seu conhecimento, ao seu intelecto? Como que se comporta o seu espírito, o seu coração, a sua mente, quando você ouve a palavra do Senhor nosso Deus? Você tem discernimento? Você tem um espírito crítico? É saudável ter um espírito crítico. Você precisa avaliar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que chega ao seu conhecimento. Mas o que você tem feito, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, seja através de um acidente, de um incidente, ou com você, ou com outras pessoas, são sinais que na realidade demonstram a misericórdia de Deus, a dispensação da graça de Deus. Deus dando uma oportunidade para as pessoas respirarem e avaliarem suas vidas. Se você pensar em fim de ano, em começo de ano, é necessário que se faça um balanço da vida que temos com o Senhor nosso Deus. Nossa vida tem sido uma vida com graça? Tem sido uma vida com resultados? Com problemas, com tribulações, ou com vitórias, com prazeres? Preciso que se faça um balanço, sabendo que nós iremos prestar contas diante do Senhor nosso Deus, da nossa vida, do tempo que Deus tem nos dado, dos recursos que Deus tem nos dado, daquilo que temos feito e daquilo que temos deixado de fazer. Você tem se preparado para a volta do Senhor Jesus? Tem lido, tem percebido os sinais que Deus tem dado? As coisas acontecendo? Deus quer falar com você. Deus quer que você seja um instrumento da bênção, da graça de Deus, do poder de Deus, para falar, para abençoar outras pessoas. Há muitas pessoas precisando da graça de Deus, do poder de Deus. Se você pensar nas questões sociais, nós temos pessoas com situação de fome no Brasil e no mundo todo. São sinais. Se você pensar em uma força-tarefa mundial do nosso país, ou das organizações, ou das igrejas, para diminuir a fome, isso vai ser interessante, vai ser bom, vai ser saudável, vai resolver temporariamente a situação. É possível que a fome irá continuar. As pessoas precisam ser preparadas para se encontrar com o Senhor Jesus. A força-tarefa é para se pregar a palavra do Senhor nosso Deus, que é alimento para a alma, para a vida eterna, que prepara pessoas para que, ainda que passam fome circunstancialmente, sejam alimentadas depois, tenham condições de emprego, de revigorar em saúde, mas, sobretudo, uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus e de entregar as suas vidas ao Senhor, abandonando a prática de pecados. Se você pensar nas enfermidades que temos nesse mundo aqui, são tantas enfermidades, estamos colecionando tempo e problemas em relação à Covid-19. Na China, Brasil e nos países todos. Poucos são os países que não têm sofrido essa enfermidade, entre outras que temos atravessado. São sinais de Deus. Deus quer curar e tem poder para curar, usando a medicina, usando os hospitais, os recursos médicos, científicos. Mas a proposta do Senhor nosso Deus é além, é vida eterna, é salvação. Você precisa proclamar essa palavra do Senhor nosso Deus com urgência, buscar e viver os valores do Evangelho do Senhor Jesus e ser uma testemunha viva do poder do Senhor nosso Deus. As pessoas precisam, com urgência, ser alcançadas pela maravilhosa graça, salvação e poder do Senhor nosso Deus. Deus tem poder para curar as nações, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, dando a elas vida eterna. Esse Evangelho do Reino será pregado no mundo todo, e então virá o fim.
Você está preparado para ser encontrado com Jesus? Tem proclamado a palavra do Senhor nosso Deus? Jesus fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Amados, será maravilhoso esse dia. Prepare-se e prepare as pessoas na palavra, na proclamação da palavra. E você que tem recebido esta palavra, que você possa tomar posse dessa bênção. Receba a palavra do Senhor nosso Deus, a salvação que o Senhor nosso Deus tem oferecido graciosamente pelo poder do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, pela vida entregue na cruz do Calvário. É para você e para mim esta bênção extraordinária que o Senhor tem dado. E Deus quer, assim que você receber esse recado, que você seja um porta-voz dessa palavra gloriosa do Senhor nosso Deus. Jesus manda os sinais. Você precisa estar atento. Aprendam, diz o Senhor Jesus, a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O Senhor Jesus é Deus fiel. Haverá o cumprimento, e tem sido fiel no cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Então, há tempo ainda de se preparar. Há tempo ainda de receber Jesus como Salvador e Senhor. Se você ainda não o fez, aproveite a oportunidade. Procure discernir os tempos. Hoje vai chover, hoje não vai chover, vai fazer sol, não vai fazer sol. Perceba, discirna. O nosso Deus é um Deus de sinais. Ele dá sinal, ele permite os sinais que nós fazemos, que a ciência faz, que a ciência estuda, que a ciência trabalha. É o homem indo à Lua, indo a Marte, enviando instrumentos móveis a Marte, a outros planetas. São sinais que eles vão captar, que Deus permite. A ciência está evoluindo, são sinais do Senhor. Quando você ouvir esses sinais, está próximo a vinda, a volta do Senhor Jesus. São vários sinais: a guerra, a fome, as enfermidades, a ciência se multiplicando, a violência descontroladíssima. São sinais do Senhor. Deus permite os sinais para que você e eu possamos despertar, acordar, nos despertar na nossa vida, indiferente ao Senhor nosso Deus, a sua palavra. Você tem acordado? Você está de pé? Você está atento ao que o Senhor tem falado ao seu coração? Desperta, cresça, observe, discirna o tempo, os tempos, as estações. O conhecimento que você tem, que Deus dá a você o privilégio de conhecer, de estudar, de pesquisar, são sinais. Sinais do Senhor, permissão do Senhor, para que você acorde e perceba e seja um instrumento de Deus, recebendo o primeiro Jesus como Salvador e Senhor e proclamando essa palavra, para que o Evangelho do Reino possa anunciar, proclamar as boas notícias. Jesus está voltando. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Alguns falam assim: olha, há muito tempo que eu ouço a palavra, a mesma palavra, eu não perco uma missa, um culto, uma reunião de religião afro, religião asiática, seitas asiáticas, encontros filosóficos. Eu ouço as mesmas coisas e nada muda. Nada mudou na sua visão. Lembrando que o Senhor nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça. Deus, ele é um Deus que tem prazer e desejo que todos, se possível todos, do ponto de vista
de Deus e dando oportunidade nas decisões humanas de tomar uma postura, de se converter nos seus pecados, erros, indiferença, idolatria, desconhecimento do Senhor nosso Deus, dando oportunidade para que se convertam ao senhorio de Jesus, para a glória de Deus Pai e para o próprio bem-estar da pessoa. Nosso Deus é um Deus longânimo. Ele espera, tem expectativa que você abra o seu coração para Jesus, se converta ao Senhor de Jesus, e para você que conhece a palavra de Deus, busque viver com coerência, com dedicação e como instrumento da glória do Senhor nosso Deus. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, somente Jesus. Somente Jesus falando aqui na sua palavra, ele disse que nem ele, interessante, nem o filho, nem somente o pai, nem o filho como homem, bem entendido. Mas Jesus, como Deus, você sabe disso? Se você não sabe, procure saber. Jesus é Deus, então Jesus, Deus, sabe o dia e a hora em que ele vai voltar. E na sua fala ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você conhece a história de Noé? Você conhece a história do Pentateuco? Você conhece o que está lá em Gênesis? Consulte a sua Bíblia, tire pó da sua Bíblia e leia aquilo que o Senhor Deus revelou e falou para a humanidade. O texto que diz, a palavra do Senhor Jesus diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Não tem nenhum problema em casar-se e dar-lhes em casamento, diversões, nada disso, tem o seu lugar, é importante, mas a grande questão é que aquilo que nós fazemos, nós estamos não dando lugar. Quer dizer, fazemos as coisas, mas não separamos um lugar, não permitimos a nossa busca da palavra e do interesse do Senhor nosso Deus. Fazemos as coisas, atividades, prioridades, estudos, MBA, esportes, diversões, ciência e trabalhos, e não há tempo em nossa agenda para o Senhor nosso Deus. Isso acontecia naquela época. Não temos percebido os sinais. E se alguém fala do Senhor Deus, não há tempo, porque eu tenho que dormir, tenho que trabalhar, tenho que meus compromissos, tenho a minha família, não dá tempo para ouvir o Senhor nosso Deus. E Deus está falando. Um grande sinal de Deus é a própria palavra de Deus, a pregação da palavra, aquilo que você ouve na missa pelo sacerdote, quando ele fala de Jesus, da palavra de Deus, com sinceridade e profundidade, daquilo que o seu pastor fala, daquilo que mesmo alguém que não fala do Evangelho, mas fala das boas virtudes e qualidades e paz e amor e obediência e lei, e você não valoriza, são sinais de Deus. Deus está falando e Deus quer falar ao seu coração. Você tem recebido o que Deus tem falado? O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Você conhece a palavra? Você tem recebido? Tem vivenciado? Tem obedecido? São sinais do Senhor nosso Deus. Nos dias de Noé, falava o Senhor Jesus, não perceberam os sinais. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E eu quero estar aqui fechando essa reflexão, essa urgente palavra do Senhor nosso Deus. Você percebe que não pertence a mim essa palavra. Essa palavra não foi construída pelo pregador que você está ouvindo nesse instante. Ela veio e vem do céu, ao seu coração. Receba esta palavra. Abra o seu coração para o Senhor. Portanto, vigiem, diz o Senhor Jesus. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. A
assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse é o recado do Senhor nosso Deus. Você recebeu essa palavra? Você entendeu essa palavra? E mesmo que você não entenda, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Ela é do teu Senhor. Ela vem do Senhor Jesus, daquele que o ama, daquele que o criou, daquele que tem propósito em sua vida. Jesus está voltando. Talvez você pergunte assim, mas qual é a mensagem do pregador desse momento? Consulte a sua Bíblia, abra o seu coração. O texto aqui, que foi lido, inclusive, ele fala sobre a questão da maldade, do pecado, do esfriamento dos cristãos, inclusive, daqueles que receberam a palavra, mas fala que este evangelho do reino será pregado no mundo todo, para vir o fim, como um pano de fundo para o final dos tempos. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você tem compartilhado a palavra do Senhor para que outras pessoas se preparem para o do Senhor Jesus? Você tem observado os sinais, os acidentes, aquilo que você tem passado na sua família, na sua vida pessoal, na empresa que você trabalha, você como diretor de empresa, você como pesquisador, cientista que você é, você como professor, como diretor de uma universidade, de uma organização, você tem percebido os sinais? Deus está falando e quer transformar a sua vida. Você que é um homem político, público, você que tem gestão de pessoas, de populações, tem percebido os sinais? Seja um homem honesto, uma mulher honesta, busque a justiça do Senhor Deus, ainda que você pague o preço, ainda que você receba poucos tapas nas costas, busque ser fiel ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor nosso Deus, se você o conhece. E se você não conhece Jesus ainda como Salvador e Senhor de sua vida, busque conhecê-lo. Conhecer a palavra, não endureça o seu coração. Faça uma angioplastia bíblica e espiritual pela operação do Espírito Santo na sua vida. Não endureça o seu coração. Não seja uma pessoa de coração duro. Não seja hipócrita em conhecer e não fazer. E não seja uma pessoa indiferente. Conhecer, mas não se interessar, não atender ao chamado do Senhor nosso Deus. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Olhe comigo, feche seus olhos, gaste aí alguns segundos. Pai eterno, abençoe essas pessoas que ouviram tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.